Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos a mais este tempo para meditarmos na palavra do Senhor e assim conhecermos e prosseguirmos em conhecer o nosso Deus, a sua bendita palavra. E hoje o tema é extremamente importante porque nós iremos discorrer um pouco mais, de forma mais detalhada, sobre carne e espírito. Sem mais rodeios, eu convido você a me acompanhar na leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, está escrito assim: Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Meu irmão, minha irmã, esse tema, como eu falei, é extremamente relevante, porque nós precisamos, em algum momento da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, saber a diferença entre a carne e o espírito, porque a partir desse entendimento nós conseguimos também compreender de uma forma muito mais clara e explícita que ambos militam constantemente e ininterruptamente entre si. Bom, carne aqui, a linguagem usada pelo apóstolo Paulo, que nós observamos também em outras passagens aí ao longo das escrituras sagradas, não é relacionado ao nosso corpo físico, né, literalmente falando, a nossa pele, mas carne aqui aponta para o nosso nascimento natural. Que tipo de nascimento natural? Eu e você nascemos, como qualquer outra pessoa neste mundo, já condenados pelo pecado, pelo poder do pecado, porque a natureza pecaminosa habita intrinsecamente em nós. Ao passo que o Espírito Santo aqui, é o Espírito Santo, né, o Espírito Santo que Paulo está se referindo, ele aponta para o novo nascimento que também eu e você vivenciamos e qualquer outra pessoa a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus e o aceitamos e o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, em resumo, carne aponta para o nosso nascimento natural, ao passo que o Espírito Santo, aqui aponta, através de Paulo, das palavras de Paulo, para o novo nascimento. Bom, ele fala aqui abertamente que ambos militam entre si, né? Porque os desejos da carne são totalmente opostos à vontade do Espírito, né? E assim a vontade do Espírito igualmente oposta aí aos desejos da carne. E Paulo fala em relação à carne, né? Que todos aqueles que servem à carne, que estão sob o poder da carne, estão também sob o poder da lei, ainda são escravos da lei. E a lei ela aponta para o pecado, né? Então, aqueles que caminham praticando as obras da carne estão nessa condição de condenados pelo pecado. E quais são essas obras, né, da carne? Ou como que a carne se manifesta? Bom, Paulo fala que as obras da carne são conhecidas, são públicas, né, se a gente for traduzir aqui. Então é importante você entender que por mais que as nossas, né, intenções, aqueles que vivem pela carne, as nossas intenções, as nossas maquinações sejam internas, sejam ocultas, sejam veladas e não conhecidas, né, exteriormente a outras pessoas, as obras, sim, são públicas, são conhecidas. E aí ele fala aqui uma lista extensa, né, de todas essas obras. E se vocês me permitem, eu gostaria de dividir aqui em alguns grupos justamente essas obras da carne citadas por Paulo. Se a gente for observar aqui os primeiros pecados, né, porque são pecados que Paulo menciona,
eu gostaria de colocá-los aqui num grupo relacionado à imoralidade sexual, né? Ou pecados relacionados à sexualidade. Quais? Prostituição, impureza e lascívia, né? Prostituição tem a ver com aquilo que eu faço com o meu corpo, a impureza também tem a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu tenho de desejo, né, no meu coração, e a lascívia é o desejo desenfreado justamente por ter relações sexuais e todas elas impuras, pecaminosas diante do Senhor, fora do casamento, com uma pessoa do mesmo sexo, enfim, são pecados e obras da carne que Paulo aqui está destacando e que nós devemos também entender e conhecer o que são, né, ou quais são. E o segundo grupo que eu posso destacar são os pecados relacionados à religiosidade ou aos falsos deuses, né? Idolatria, feitiçarias, que nós temos também aqui destacados e tem a ver com tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar em nossas vidas, que não seja o Senhor, que não seja Deus, e até mesmo obras, ações, né, práticas que são pecaminosas através de ações e obras de feitiçaria, que aqui também são destacados. E um outro grupo aqui que também se destaca, né, até por mais itens, digamos assim, são os pecados relacionados à rivalidade, né? Quais? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E note que Paulo está falando isso aos Gálatas, ou melhor dizendo, à igreja da Galácia. Então, ele está se referindo não só àquilo que acontece fora da igreja, ao nosso relacionamento, aos relacionamentos entre pessoas que não são cristãs, né, que não são do corpo de Cristo, mas aqui ele está falando justamente em obras da carne que se manifestam dentro da igreja, né, que estavam se manifestando ali naquele momento na Igreja da Galáxia, mas que, claro, nós precisamos também trazer hoje para o nosso contexto atual, né, para a época em que nós vivemos. E, por fim, pecados relacionados aos excessos, né, embriaguez e glutonaria, inclusive pecados também que têm a ver com o nosso corpo, né, quando eu me embriago, quando eu bebo de forma desenfreada, ou quando eu como muito, não por prazer, não por dar glórias ao Senhor, como nós somos exortados a fazer em tudo, e até mesmo nas nossas refeições, mas quando eu como em demasia, isso faz mal ao meu corpo, ou até mesmo aquilo que eu como que é mal e faz também ruim, algo ruim ao meu corpo. Então, aqui são obras da carne que a gente consegue aí separar em alguns grupos. E Paulo ele é muito claro em falar que todos aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Essa é uma consequência, e essa é a pior consequência, na verdade, que pode acontecer para qualquer pessoa, né? Não ser apto a entrar no reino de Deus, a viver a vida eterna com o Senhor, né? A estar com o Senhor na eternidade. Mas é o que acontece, indubitavelmente, aqueles que praticam as obras da carne. E qual que é o contraste, qual que é a oposição aqui? É justamente o Espírito Santo, né? E por que aqui pode chamar a atenção? Porque obras da carne e fruto do Espírito. Por que não obras da carne e obras do Espírito? Porque obras aqui, né, literalmente falando, na tradução, se a gente for pegar o original, Paulo está falando do esforço, mano, tem a ver com o esforço que vem dos homens, das práticas dos homens, por isso ele cita essa palavra obras, obras da carne. E tem aí um paradoxo semelhante, né, nas Escrituras, também através das palavras de Paulo, lá em Romanos capítulo 6, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, né, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? O salário que você recebe como recompensa pela sua obra, né, pelo seu trabalho. E aqui, em relação ao pecado, você peca, eu peco, nós fatalmente receberemos como recompensa a morte eterna, né? Esse será o nosso salário. Ao passo que a vida eterna eu não mereço, ninguém merece, mas Deus graciosamente nos dá, é um dom gratuito de Deus. Então, aqui é algo semelhante que a gente encontra também através das palavras de Paulo, né? Nessa comparação que ele faz entre o item e outro, entre um ponto e outro, entre um extremo e outro. E serve também para a carne e o espírito. E por que
não frutos do Espírito, e por que fruto do Espírito, né, no singular? Porque é inseparável, é indivisível, né? E a gente tem um melhor entendimento disso quando a gente olha para o Senhor, olha para Deus, né? Deus, ele não acorda um dia, ele é somente amoroso, ele não é paciente. E aí amanhã Deus acorda misericordioso e ele não é um Deus que se ira. E aí depois ele acorda, ele é um Deus que ele é compassível, mas não é longânimo. Não. Deus, ele é o tempo todo estes atributos e muito mais incontáveis, né? Então, o que eu quero dizer é o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus, que eu e você também devemos cultivar, exercer e praticar todos os dias, e isso, obviamente, só é possível quando o Espírito Santo habita em nós. E qual é o fruto do Espírito, né? Vamos recordar aqui, através do versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Primeiro esses três aqui, se você também concordar, na minha visão, a gente consegue colocar aqui em um grupo, né? Esses três se destaca aqui, na minha opinião, mais no nosso relacionamento com Deus, né? Amor, alegria, paz. Nós amamos a Deus verdadeiramente por tudo que Ele é, não só por tudo que Ele faz. Deus merece eternamente o nosso amor, ao passo que nós também somos amados incondicionalmente por Ele, né? O amor leal de Deus por nós, ele é constante, ele é palpável muitas vezes, ainda que nós não percebamos. Da mesma forma que o nosso relacionamento com Deus, ele sempre terá alegria, sempre nós sentiremos alegria quando nós nos relacionamos com Deus. Não existe um relacionamento com Deus onde nós ficamos o tempo todo tristes, frustrados, desapontados. Não, o nosso relacionamento com Deus jamais nos trará sentimentos e emoções como estas, né? E por fim também a paz que nós temos com Deus, e somente com Deus, graças ao sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, né? Paz seja convosco, como ele mesmo disse, nós temos paz com Deus através do Senhor Jesus. E glórias a Deus por isso. E nós temos aqui também um outro grupo aqui, né, onde a gente pode colocar o fruto do Espírito: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, né? Quando nós exercemos a longanimidade, ou seja, nós somos de longo ânimo, né? Nós somos pacientes, né? Até mesmo com aquilo que as pessoas fazem não nos agradam, nós sabemos relevar muitas coisas, né? Da mesma forma que nós somos benignos, nós somos bondosos e principalmente fiéis, né? Nós temos fidelidade, é importante as pessoas terem confiança em nós, né? Que essa fidelidade realmente seja algo perceptível, seja algo onde as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nos conhecem, possam realmente falar a respeito e estarem convictas, da mesma forma com Deus, né? Eu falo aqui do nosso relacionamento com o próximo, mas com Deus nós precisamos ser fiéis a Ele, porque Ele é fiel o tempo todo conosco. E por fim, o último grupo aqui que eu coloco, o fruto do Espírito, dois itens, duas características do fruto do Espírito que tem a ver com comportamento conosco, com a gente mesmo, né? Mansidão e domínio próprio, que a gente precisa exercer, que a gente precisa ter, e isso é difícil muitas vezes, mas a gente precisa realmente chegar nessa condição diariamente, né, de sermos mansos, de termos domínio próprio. Mansos, humildes, tá? Não mansos no sentido de aceitar qualquer coisa, né? De sermos inertes, de sermos coniventes com o pecado até mesmo, mas tem muito a ver com a humildade. E domínio próprio, de saber quais são os meus limites, até onde eu posso ir, fugir da aparência do mal, do pecado, né? Ter domínio próprio sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vontades, e isso tem a ver com o que Paulo fala aqui no final também, onde nós crucificamos todas as nossas paixões e concupiscências quando nós vivemos pelo Espírito. E não só viver pelo Espírito, mas andar no Espírito. Paulo deixa claro isso no final aqui do texto. O que Paulo está falando? Viva de forma adequada com o Espírito Santo que você tem, que habita em você. E isso precisa ser cada vez mais intenso,
O Espírito Santo precisa cada vez mais ser preponderante nas nossas vidas, ser determinante nas nossas vidas, ao passo que nós o alimentamos, ao passo que nós o agradamos, ao passo que nós somos cada vez mais íntimos dele. E isso só acontece quando eu tenho um relacionamento com Deus, através da sua palavra, de oração, de tempo com Deus, né, no íntimo, no secreto, congregando na igreja, enfim. O Espírito Santo, ele não se entristece, ele se alegra, ele fica cada vez mais livre para agir, para operar na minha vida. Assim, eu estou andando e vivendo no Espírito. Amém? Bom, nós estamos chegando aqui ao final, foi algo que eu tentei resumir para não tomar muito mais o tempo. Espero que você realmente tenha apreciado e eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo justamente tenha a palavra final, a liderança da sua vida, que você tenha cada vez menos, assim como eu também, da carne em nós. Amém? Senhor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, obrigado pelo acesso à sua palavra e por sabermos da importância, Senhor, de vivermos e andar pelo Espírito Santo e assim crucificarmos as paixões, as concupiscências manifestas pela carne, pois nós somos livres em Cristo Jesus e fomos chamados a essa liberdade pelo Senhor para a honra e glória do seu nome, para vivermos em santidade e não mais como nós vivíamos antes, porque a lei não tem mais domínio sobre nós e não há poder da lei que nos acuse, porque vivendo pelo Espírito nós não vivemos pelo pecado. Que esta verdade seja permanente também na vida dos meus irmãos que ouviram todas essas palavras, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe.